Tá chegando mais um Tamo Junto em Cristo, seu podcast catequético. Estamos aqui começando mais um podcast Tamo Junto em Cristo. É o podcast da PASCOM, da Pastoral da Comunicação da Paróquia de São José de Ribamar de Aquiraz, que tem aí à frente o nosso pároco, Padre Alderi, e também a todas as comunidades que compõem a nossa paróquia, os movimentos, grupos de oração, pastorais, que dão esse apoio e esse suporte. O objetivo do nosso podcast é mostrar a nossa igreja de São José de Ribamar, mostrar as pessoas que estão à frente das pastorais, dos movimentos, a evangelização que é feita por nós leigos e leigas. E hoje estamos recebendo, com muita alegria, aqui essa dupla forte do Terço Mariano rezado pelos homens da nossa paróquia. Seja bem-vindo, Paulete, seja bem-vindo, Jorge. Tudo bem? Tudo bem, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Solerte. Muito obrigado pelo convite, Wagner. Boa tarde a todos, obrigado pelo convite, Wagner. Espero que Deus nos oriente para que nós tenhamos uma boa conversa. Bacana. E estamos na Rádio Soleste FM 104.9, todas as quintas-feiras às 16 horas e no canal do YouTube, no mesmo dia, às 20 horas. Que o YouTube é Paróquia de Aquiraz Oficial. Gente, estamos aqui neste momento, hoje, recebendo vocês com muita alegria. E sabemos que o momento certo para a gente estarmos juntos é o que Deus permite, Então, assim, diante da nossa vida, da nossa correria, a gente sempre tem que ter um espaço, um momento para a gente poder conversar, falar de Jesus e mostrar, a real importância que é os movimentos da igreja, as pastorais da nossa paróquia. Que o propósito do Tamo Junto em Cristo é isso, é mostrar, o trabalho de vocês para que também as pessoas enxerguem e vejam que o trabalho, que o serviço da igreja é feito por pessoas que se dedicam, que amam, independentemente das circunstâncias, independentemente do seu modo de pensar, mas o mesmo caminho é o mesmo barco que todos nós estamos, Paulete? Com certeza. E assim, o Terço dos Homens aqui em Aquiraz é um movimento muito forte, desde quando entendo por gente que existia já o Terço Mariano rezado pelos homens. Na minha comunidade eu também fiz parte, ali na Capela Santa Rita de Cássia, fiz parte, do movimento Terço dos Homens por alguns anos, mas por circunstâncias, da correria do dia a dia, eu não consegui conciliar os horários de reuniões. Mas a gente sempre ficou aquele desejo. Por quê? Porque veio, dos nossos antepassados, a reza do terço, veio dos nossos pais, dos nossos avós. E eu tenho, assim, em mim, uma pessoa muito importante, que é a avó da minha esposa. Todo dia 18 ela reza o Terço Mariano. Todo dia 18. É um propósito de vida da vida dela. Todo dia 18. Devoto da Mãe Rainha. E quando a gente está lá, a gente reza. Isso é tão bacana, tão lindo. E isso nos fortalece, Paulete, na evangelização. Conte para nós, assim, como foi que surgiu o Terço dos Homens, o Terço Mariano rezado pelos homens aqui na nossa paróquia? Boa tarde a todos mais uma vez. O Terço Mariano, a gente começou assim, alguns religiosos tentaram implantar, infelizmente não fluiu. Uhum. E todos os dias são dias santos, mas nesse dia o Divino Espírito Santo tocou o coração do Zequinha, que foi o primeiro, e fez um convite. Nós estávamos sentados na Praça das Flores e ele disse assim: Paulete, Alfredo, Mozart, o que é que vocês acham da gente tentar implantar o Terço Mariano rezado pelos homens aqui na Igreja Matriz? Aí nós reunidos lá, sem fazer nada, disse: Zequinha, sabe que é uma boa ideia? Já que não deu certo com as outras pessoas que passaram, quem sabe que com a gente não dá certo? E depois vamos tentar. E graças a Deus a gente implantou o terço no dia 18 de abril de 2007 e graças a Deus até hoje vem se mantendo. Fico muito feliz porque conheço várias localidades, vários terços, várias cidades, e o Terço dos Homens foi um dos que ainda consegue se manter, leva uma boa frequência de pessoas, e hoje, dentro das nossas possibilidades, do nosso carisma, que assim eu digo, porque tem que ter carisma, claro, e da nossa humildade, porque o Terço Mariano, Wagner, eu digo uma coisa para você, o da sede, a gente não vê o lado financeiro das pessoas, a gente vê o ser humano, sabe? E eu digo assim, no mundo espiritual e na nossa vida cotidiana, é uma das coisas que a gente tem que sempre colocar, principalmente a humildade. Saber ouvir, ouvir as pessoas
conversar, dialogar, sentir e buscar dentro de cada um o porquê aquilo que muitas vezes eles descreem que Deus e Nossa Senhora não é importante. E você começa a dialogar e mostrar para ele que a nossa vida, sem buscarmos a Deus, sem perseverarmos na fé, nada flui. E graças a Deus até hoje eu vejo algumas paróquias maiores do que a nossa, né? Alguns religiosos que eu sei que dá de tudo para fluir mais ainda, e o texto não tem a mesma dimensão que tem o texto mariano, rezado pelos homens aqui na paróquia São José de Ribamar. E como você falou aqui em off conosco, o texto mariano do Aquiraz hoje é uma referência. Ele é muito bem visto em outras localidades e em outras paróquias. É verdade, isso aí eu posso comprovar porque eu, quando voltei para a paróquia, né, eu pude perceber essa força e esse respeito. Porque quando você é convidado para ir para outras paróquias é porque você é referência, entendeu? Assim como outras pastorais que são, né? Porque eles veem o trabalho humano, o trabalho espiritual, a conversão dos homens, né? Que tira muita gente dos vícios, né, Paulete? E de outros meios, né? Que corrompem a família, principalmente. Né, que desagrada a família e tudo. E o texto dos homens é isso, né? É o fortalecimento da fé por aqueles que desejam buscar a fé, entende? Então, eu posso perceber isso, Jorge, que é um divisor de águas na sua vida, né? Você, como prova viva também, já contou aqui alguns testemunhos, e eu acho que tem muitos testemunhos ainda, né, Jorge, para poder contar. E eu gostaria de saber de você, como você começou no Texto dos Homens, hoje você é o coordenador e você é o sub, não é isso? Vocês fazem parte da coordenação, né? Sim. O Texto dos Homens, então, como foi esse convite para vir, né, fazer parte dessa coordenação junto com o Paulete e alguns demais, né, do Texto dos Homens? Isso. Mais uma vez, boa tarde a todos. Como eu estava falando em off, desde 2014, né, como eu tive uma aprovação muito grande, e foi o Texto dos Homens de Aquiraz que me acolheu. Me acolheu no momento que de muita fragilidade. E quando eu comecei a participar do Texto dos Homens, acompanhar o Texto dos Homens, né, via sempre o movimento do Paulete, o Alfredo, o Mozart, os meninos sempre ali à frente, tentando fortificar cada vez mais, né, evangelizar cada vez mais, e por meio desta fé, né, refletir em todos os participantes. Verdade. Que ali eu via. Então, neste mesmo ano, nós fomos agraciados, né, com a saúde da minha filha, e de lá para cá tenho sempre participado. Teve períodos aí que eu me afastei um pouco, fiquei um pouco fragilizado, né, mas depois voltei firme e forte, comecei a participar, me coloquei à disposição do Paulete de poder fazer uma leitura, rezar um mistério, até que veio o convite dele para a necessidade da troca de coordenadores, né? Então, por conta disso, ele me fez o convite, que de primeira eu não relutei um pouco, né? Porque, como comentei com você, tinha assim, esse medo das pessoas nos criticar, de achar que a gente quer estar à frente porque quer ser melhor, né? Então, eu tinha sempre esse receio. Mas como esse convite se estendeu, as pessoas comentavam, então eu comecei a perceber que poderia ser chamado diretamente de Deus. Claro. Né? Que ele estava vendo que eu poderia ajudar de alguma forma, né? Então, eu pedi a ajuda do Paulete, que ele estava me indicando, mas eu disse que eu iria, se ele estivesse sempre assim, próximo, né? Me orientando, porque ele tem a experiência, né? E a minha preocupação principal sempre foi não perder nossos irmãos, que já é tão fragilizado, mas que isso fizesse com que aumentasse os adeptos, né? Que a gente conseguisse chegasse ao coração dos outros irmãos que não estavam vindo e aqueles mais que ainda não conheciam, verdade, que viessem conhecer o Texto dos Homens. Verdade. E é um propósito, né? Eu acho que deve ser o principal propósito de todos nós que evangelizam, né, Paulete? É salvar almas, né? Salvar almas. Né? E assim,
você foi inspirado pelo Espírito Santo porque você viu no George uma liderança, né? Eu não digo liderança, que é uma palavra muito forte, mas uma pessoa que tem atitude, né? Poxa, eu vou aqui apostar minhas fichas no George sem sei do medo, né? Que sempre tem o medo, né? Nós estamos ali convivendo com pessoas, mas eu vou estar aqui perto dele, né? Então foi a confiança sua que você viu, não, eu vou ficar porque eu sei que o Paulete pode, vai ser o meu suporte, né? É que nem uma criança que está começando a andar. Você tem aqui, segura aqui as rodinhas, você bota aqui na bicicleta as rodinhas. Agora, Jorge, eu vou tirar as rodinhas, né? Tira as rodinhas, agora é contigo. Então, tudo na vida de igreja é assim. A gente não pode absorver só para nós, né? Eu falando para ti em off, já vai fazer 10 anos de Pascom. Eu vou fazer 10 anos de Pascom, né? E assim, eu sempre gosto de ensinar. Olha, é dessa forma que conduz. Nós temos um documento. Não é da minha forma que eu quero fazer, né, Paulete? Você é regido por um documento, né, que tem que fazer dentro daqueles princípios. Aí muitos acham, não, ali é a inversão do Paulete, a inversão do George. Mas vem cá ver o documento. Então, às vezes, a pessoa acha que com muita exigência dentro de um movimento, de uma pastoral, é por conta da gente, mas não é. Então, eu vejo esse trabalho, né, que não é de hoje, Paulete, a sua caminhada junto com aquela liderança, com os homens ali sempre ativos, né? Uma pessoa que eu também destaco muito é o seu Anacelto, né? Que é uma pessoa sempre assídua, né? E alguns outros homens que a gente sempre, né, busca se espelhar, né? Como referência de fé. Agora, é aquela história, né? Até hoje é estranho. Homens, né? Rezando, homens na igreja, a gente era acostumado a ver só mulheres, né? Então acho que o texto dos homens ainda tem essa resistência por parte de alguns, né? O lugar de homem não é na igreja, é aqui com a gente, tomando aquela coisa, mas tu vai para bar, ou vai para a igreja. Não, eu quero buscar minha fé. Então o texto dos homens é isso, né, Paulete? É isso e Wagner, mudou muito essa concepção masculina. Foi, né? Mudou muito. Hoje, se você observar, principalmente em algumas comunidades tem uma participação maior dos homens, exatamente através do texto. Isso. O texto, ele veio, né, assim, para incentivar e para mostrar para o mundo e para os homens que eles também são de Deus e são de Maria. E eu vejo hoje que a gente tem como você diz, muitos colegas meus, até eu mesmo. Eu tiro como exemplo, porque o Gleison, meu irmão, foi o meu maior incentivador em relação ao texto dos homens também. Foi também um dos precursores. Foi, com certeza. Está entendendo? E ele sempre, não, meu irmão, deixa para lá, deixa a crítica para lá, vamos em frente, vamos evangelizar. O importante da nossa vida é a gente buscar a nossa salvação. Então, assim, hoje eu sou feliz em relação ao texto dos homens, porque, assim, eu vejo que muitos amigos meus que quarta-feira ia para o futebol, ia para o bar, hoje eles estão lá junto conosco. Então, para mim, isso daí é gratificante. Quer dizer que eu fiz o convite, mas eles têm que se sentir tocados. Claro. Sempre a gente faz os convites. Mas Deus tocou o coração deles e Nossa Senhora, que mais importante do que o futebol e a mesa do bar, em primeiro lugar, vem a Deus. Vem a Deus. É o que eu digo. A minha vida eu posso ter qualquer coisa, mas toda e qualquer coisa que seja voltada para a matriz, para a minha igreja, para o meu Deus, eu coloco em primeiro lugar. Verdade. Em primeira via. Aí as outras coisas eu vejo depois. E eu digo porque experiência de vida. Se não fosse Deus na minha vida, na minha caminhada em Nossa Senhora, eu não estaria aqui hoje junto com vocês. Interessante saber. Que o maior testemunho é esse, né? Que a gente passa pela experiência e toma daquela água, né? A água da vida, que é o próprio Cristo, a palavra de Cristo, e a sua mãe principalmente, né? Porque a gente tem aquele consolo, aquele afeto. E você falou muito bem. A maior parte dos homens que estão dentro da igreja já vêm de uma espiritualidade mariana, que é o texto dos homens. É como eu falei no início. Quando eu estava afastado, eu ainda estava no texto dos homens. Eu só frequentava o texto dos homens porque o trabalho não tinha como. Então, fortalecendo a minha fé, por mais que não desse para trabalhar na igreja, servir, né, ativamente, mas a minha fé ali, eu estava me abastecendo com o texto mariano, na minha comunidade. Então, isso é o nosso combustível, né?
dos homens. Hoje a gente vê a história, né? Eu pude perceber um pouco da história, que foi até no sul do Brasil, né? Que Isso, viu a foi. origem do texto mariano, que era assim, as mulheres tinham compromisso do apostolado, né? Isso. Acho que era apostolado da oração. Era apostolado E da os oração. homens, eles ficavam esperando as esposas. Isso. Só que eles ficavam ociosos. Aí um foi e chegou, bora aqui rezar o texto? Pronto, vai Né? ser mesmo. É. E aquele grupo que estava aguardando as esposas na reunião do apostolado, começaram a rezar o texto mariano. E aí veio a propagação desse texto, né? Exatamente. Veio o padre, veio aqueles que viram realmente a importância. Então, tudo que acontece na igreja não é por acaso, é providência, nós sabemos disso, né? Sim. É providência porque o Divino Espírito Santo está em você e desperta ali aquele, né? Aquele está lá. Então, assim, dentro aqui da nossa comunidade, nós sabemos que tem todas as dificuldades, né? Hoje, tem quantos membros frequentando aproximadamente as reuniões de texto dos homens? Os encontros, tem média? Uma média de 60 pessoas É, hoje, né? graças a Deus. Porque por isso que é um dos maiores aqui da região, né? Da Isso, paróquia, isso, né? Ou melhor, da arquidiocese, né? Exatamente. E assim, eu já vi nos encontros, né? De outras redes sociais que é muito ativo, né? Vocês também estão sempre presentes. E isso nos faz, assim, a gente fica feliz. Porque é uma representatividade, não é só de números, é de pessoas que foram resgatadas, pessoas que estão buscando a sua fé, né? E assim, agora me contam, na igreja, quais são os serviços, assim, qual é a principal missão do texto dos homens dentro da paróquia? Qual é vamos dizer assim, a prioridade que o texto dos homens tem dentro da igreja? A finalidade maior? Que é para... Hoje a gente está tentando resgatar esses homens que estão aí ociosos, ou aqueles que participavam e não estão participando. Que o texto mariano ele seja o primeiro degrau para eles entrarem à igreja, voltarem a participar da igreja. O que eu vejo hoje é que nós temos amigos, irmãos que estão vindo para o texto, reza o texto nas quartas-feiras, mas que estão se engajando, assistindo outras missas, né? Que é um dos pontos que a gente toca muito lá, né, Bolete? A gente convida eles que venham, convidem mais algum para vir, mais um irmão para vir, mas que participem de outras missas, principalmente das missas do domingo. Então, que o texto mariano seja este primeiro degrau É a porta, né? da A porta de entrada, né? deles de volta para a igreja. Né? Teve muitos também que já saíram, que voltaram, né? E tem os que já saíram e não voltaram mais. É. E vocês buscam visitar as famílias dessas pessoas que se afastaram? Assim, Wagner, assim, eu particularmente, como pessoas, como eu, assim, você sabe que eu sou muito conhecido, até pelo meu apelido que eu tenho hoje, e às vezes eu sento e, meu irmão, o que foi que houve? Não, por isso, por aquilo, meu amigo, vá à igreja, por Jesus Cristo. Nós somos falhos, né, Paulo? Jesus Cristo, o corredentor é Jesus Cristo. A salvação a gente tem que buscar Cristo. Eu até comento muito, não vá à igreja pelo padre, não venha ao texto pelo Paulete ou pelo George. Venha ao texto, venha à igreja por Jesus Cristo, porque tu está buscando a tua salvação. Aí algumas pessoas dizem, não, mas porque eu não... Não, meu amigo, se você colocar na sua cabeça que alguém está te fazendo mal dentro da igreja, você não vai entrar em lugar nenhum. Porque nós somos falhos na carne, nós somos seres humanos. Você vê que dentro da nossa própria igreja acontecem alguns fatos tristes, quanto mais nós dispersos no mundo de hoje. Verdade. Porque o que está acontecendo no mundo de hoje, Wagner, eu acho que você sabe disso, que você é um religioso, o Jorge a gente comenta muito, eu converso muito com o senhor Anselmo, é a falta de Deus no coração. Muitas famílias hoje se destroem e se dissolvem por falta de diálogo, por falta de conhecimento. De paciência. De paciência, que eu peço muito que Deus, eu uso muita frase de Salomão, me dê sabedoria, discernimento e a paciência de Jó. Porque senão você joga tudo por alto. E você não pode desistir das pessoas, você não pode desistir da sua família. Você tem que buscar até enquanto você tem forças. E se você perseverar, você vai ver que todas as adversidades que a gente passa no dia a dia, mas lá na frente vem a bonança. Você vai ser assim, você vai ter um retorno dentro de si mesmo, espiritual, uma certeza que aquilo que você plantou, aquilo que você buscou no seu irmão, no seu semelhante,
foi absolvido. E não tem algo mais, assim, gratificante na vida do católico, do cristão, do irmão, é ver um irmão resgatado em busca de nosso Senhor Jesus Cristo, da sua salvação. Pegando esse ponto, questão do convite, né? Que o Paulete começou a conversar, e é interessante como as pessoas sempre têm algo que diz, não vou por conta disso, por conta daquilo, o meu trabalho. Tem uma pessoa aqui que eu sou de mal com ele está lá no texto, eu não vou por conta dele, né? Tem esses detalhes também. Como assim também tem a questão do trabalho, né? Tem amigos que comentavam assim, meu negócio está tão ruim. Eu disse, pois vamos rezar, vamos pro texto, vamos rezar o texto mariano conosco, né? E o que acontece? Quando é na quarta-feira, momentos antes, até um cliente aparece para ele, só para ele não ir pro texto. Então, essas porventuras vão acontecer sempre algo que vai te tirar do foco. Isso. Por quê? Porque é algo bom para você. É algo bom. E quando eles começam a frequentar, eles começam a dizer, Jorge, como é bom. Que bom que você me convidou. Então, eu disse, olha, eu só sou utilizado por Nossa Senhora para fazer o convite a você. Né? Como o Paulete falou, não vá por George, pelo Paulete. Então, essa história é uma história muito comum, que a gente ouve de muitos participantes que deixaram de ir, e a gente convida aqueles que também não conhecem, e tem sempre algo para dizer, por causa disso ou daquilo. Então, a gente tenta convencê-los de que a graça, né, como eu costumo dizer lá, quando você convida mais um para a igreja, você não está convidando mais um para dentro da sua igreja, você está convidando mais um para dividir graças. Isso. Que lá nós vamos buscar essas graças. E é o grande desafio, né, de hoje do ser humano, é isso, né, resgatar almas, né? Porque muitas vezes a pessoa acha assim, né, Paulete, eu não vou porque lá é só rezar não vai adiantar de nada, já rezo tanto, né? Mas aquela história, não é só a oração, é a comunhão com as pessoas. Né? Como você falou aí, vai aparecer os empecilhos, né? No momento do encontro, às quartas-feiras, aparece o imprevisto. Mas aí são provações, né? Eu não fui dessa vez, então não vou mais não, que não deu certo. Então, assim, é o inimigo que está trabalhando aquilo, está trabalhando o seu psicológico para você desistir. Sim. E aí aquela história... É porque a gente é muito imediatista, a gente quer a graça no momento da gente, né, Paulete? E não é no nosso tempo, né? Não é no nosso tempo. Então, eu creio que seja o maior desafio, né, para vocês dentro do texto dos homens, não é isso? Isso. E como foi falado também no Evangelho desses dias, que Jesus curou 9 e 10 e apenas um voltou para agradecer. Então, é muito comum que quando a gente esteja nas nossas aflições, a gente busque a Deus. E quando você não está nas aflições, você deixa, né? Então, é esse contexto que nós temos que informar e mostrar para os irmãos que nós devemos agradecer todos os dias. Né? Por tudo devemos agradecer. E existe alguma estratégia, assim, por exemplo, o convite é sempre feito, né? Diariamente, vamos dizer assim. Mas existe alguma estratégia daqueles que são resistentes? Daquele que a gente vê, poxa, aquela pessoa ali é importante estar no nosso meio. Tem alguma estratégia assim, alguma forma? Aqui a Colar utiliza assim. Ontem eu tive assim um estalo de Nossa Senhora pedindo que você comparecesse no texto na quarta-feira. Não é eu que estou te convidando, mas a Maria Santíssima, junto com o nosso Senhor Jesus Cristo, pediu para me vir aqui falar com você e lhe fazer o convite diretamente. É isso mesmo. Porque quando vem a insistência, não é por nós, não. É como eu estava falando aqui em off, né? Porque também, como vocês sabem, a Pascom é uma pastoral de jovens. A maioria são jovens, adolescentes, né? E assim, é aquela coisa, olha, se você quiser participar, venha de coração aberto. E hoje, a igreja está muito aberta para os jovens, que hoje, graças a Deus, temos um santo, que é Carlos Acutis, né? Isso. E os jovens se espelham muito na história daquele santo, daquele garoto. Garoto. Que nasceu já santo. Então, a gente, é muito belo ser católico, é muito bacana ser cristão, ser católico, né? Por quê? Porque nós temos uma mãe, nós temos aquele amparo, nós temos, né, irmãos que congregam junto conosco. Aqui não estou aqui denegrindo nenhuma religião, pelo amor de Deus, longe de mim. Mas é porque a gente se sente acolhido por uma mãe que coloca a gente nos braços,
como você testemunhou, né? Sim. Você viu a importância da oração para alcançar a graça, Sim, né? E Nossa Senhora é a porta para chegar em Jesus, com certeza. né? Então, o terço mariano, a paróquia que não tem ainda o terço mariano, eu vou lhe dizer, né? Poxa, assim, é algo que está acontecendo alguma coisa de errado. Porque quando tem Maria, no terço mariano, dentro de uma paróquia, é como você falou, Paulete, vem as graças, os homens se convertem, porque sabemos que nós somos cabeça dura, né? Nós somos cabeça Os homens são cabeça dura, por isso que eu falei no início que mulher, o lugar de mulher mesmo é na igreja, e os homens aqui, igreja. Então esse paradigma está sendo quebrado, né? Como você falou. Mas é sempre a gente ter essa percepção de que o terço mariano, ele precisa ser propagado. A paróquia, sua paróquia não tem terço dos homens? Chega para o seu pároco, por que não tem? Reúne os seus amigos, né, Paulete? E falando nisso, vocês já foram convidados para incentivar outras paróquias a ter o terço dos homens? Ah, com certeza. Principalmente ali, Conte aí para nós aí. na Chácara da Prainha, as meninas ficam assim... As capelas, né? As capelas, capelas, capelas. relutando. Flávio, vamos lá, faz uma visita, vocês são referência, vamos ajudar a gente lá. Aí eu digo, não, a gente vai tirar um dia para ir lá. Uhum. Às vezes eu me encontro com alguns homens que ainda são fracos, né? Assim, ainda são pouquinhos. E assim, seu Paulete, quando é que você vai fazer uma visita lá? Aí eu digo, não, meu irmão, vou tirar um dia para ir. Assim, a gente recebeu também do seu Nazareno. O seu Nazareno está implantando lá na que Divinéia, coisa, na né? Santa Terezinha. Eu fui uma missa lá no Shalom e o padre Adri, seu Paulete, sim senhor, que bom você está aqui, ficou conversando. Você não, na época eu era o coordenador do texto. Eu ficaria muito feliz se você ajudasse a nossa comunidade a propagar o texto, ou então você implantar. Aí ele falou, né? Eu digo, não, eu estou à disposição. Não tinha a oportunidade de conhecer ainda lá com o seu Nazareno, mas a gente sempre é convidado, sabe? A participar e graças a Deus, assim, é como você diz, é a referência. Mesmo a gente sendo pecadores, né? Pequeno, como nós né? somos, pequenos. Eu digo muitas vezes, as pessoas às vezes têm o meu defeito, que eu sou pecador, mas eu também sou santo para Cristo. Mas eu procuro uma coisa na minha vida colocada no meu coração. Independente de crítica, daquilo que as pessoas venham falar a meu respeito ou pelas minhas costas, eu relevo, não coloco no meu coração e nem na cabeça. Eu entrego o Divino Espírito Santo, porque Deus sabe todas as coisas e Deus conhece o coração de cada um de nós. Às vezes eu digo muito, não adianta a gente conhecer a palavra e a gente não praticar aquilo que é mais importante, que é o bem, o amor, a misericórdia, né? Deixar o nosso coração que é endurecido, que a gente possa absorver aquilo que Jesus sempre nos passou. O amor, o perdão e a misericórdia. Para com teus irmãos. Porque se a gente não pensar dessa forma, meu irmão, a gente não vai para lugar nenhum. Verdade. Pois vou fazer aqui uma pequena pausa, né? Falar dos nossos colaboradores. A você que ainda não é colaborador do Tamo Junto em Cristo, está aí na tela o contato para que você possa fazer parte aqui deste projeto de evangelização, né, que também tem o apoio aqui da Rádio Sol Leste, né, que está aqui com a gente desde o início, a JG Contabilidade, né, do nosso amigo Jorginho, que o Jorge também, né, faz parte da família JG. Então, ó, quer fazer o seu imposto de renda anualmente, também para você que é MEI, quer ter o seu próprio negócio, você que também quer adquirir seu Simples Nacional, você que está aí em novos ali, né, outro patamar aí na sua empresa, quer aumentar aí o seu faturamento, indo para o Simples Nacional, faça com a JG Contabilidade, que é referência há mais de 15 anos aqui no segmento contábil de Aquiraz. Está aí o contato do Instagram, também tem aí o WhatsApp 987762600, também tem o WhatsApp 3361-2600, tá bom? Fica ali no centro de Aquiraz, ali na Avenida Torres de Melo, né? Ali fica ali pertinho ali da Lagoa Central, né? O novo endereço é 296, né? 296, tá bom? Bem, também aqui eu abraço a minha amiga Cris, da Barraca do Louro. Lá na Barraca do Louro você encontra o que há de melhor na comida regional, aquele peixinho, aquela caranguejada. Fica lá na Praia do Japão, gente, é Barraca Pé na Areia. Um abraço, Cris, a todos aí da Barraca do Louro. Se você quer fazer uma visita, levar sua família, vá lá
é lá de terça a domingo, ou melhor, é isso mesmo, de terça a domingo. Agora, nas férias, é todos os dias, viu? Tá chegando o mês de dezembro, janeiro também tá aí às portas. Período de férias, a Barraca do Louro tá lá todos os dias para te receber. Tá aí o contato na tela, tá bom? E as redes sociais para que você possa conhecer melhor, tá bom? Bem, voltando aqui a nossa conversa, né? Nós estamos falando aqui de estratégias, ou acho que não é nem estratégia, é porque o convite sempre tem que ser feito em tudo, né? Porque, como tem na passagem da Bíblia, né? A messe é grande, os operários são poucos. E na igreja, principalmente, né, Paulete? Que muita gente tá ali dentro, mas não quer se comprometer, né, Jorge? Verdade. Porque, eu estou aqui no meu lugar, estou confortável, estou muito bem, estou rezando, está vindo a graça. Mas Cristo não quis que a gente fosse assim. Se ele quisesse que nós fôssemos assim, ele não tinha saído da sua casa evangelizar, né? Então, ele, pelo pouco tempo na terra, né, até os 33 anos, ele ficou ali, né, naquela região e tudo, pregando e evangelizando. Ele não esperou dentro de casa que as pessoas viessem até o encontro dele. Ele ia ao encontro das pessoas. E aí ele fez com que ele foi vendo nas pessoas a capacidade, como o Paulete viu em você a capacidade de coordenar, né, vindo para a coordenação do texto dos homens. E ele, né, com um olhar misericordioso, colocou os apóstolos para evangelizar o mundo. Então, nós que somos igreja, nós que somos coordenadores, o nosso pensamento é esse. Nós não podemos levar o fardo sozinho, né, Paulete? Então, precisamos de um grupo, precisamos fortalecer a nossa pastoral e o nosso movimento assim, né? Apostando nas pessoas que estão conosco. E nisso, Paulete, agora, falando aqui um pouco dessa não é escolha, foi o Divino Espírito Santo que viu no George, né? Que viesse agora para ser a coordenação. O que você viu mais no George para poder ele participar agora na coordenação do texto dos homens nesse período? É quanto tempo de coordenação? É 2 anos? 2 anos. 2 anos, né? 2 anos. Pronto. É porque, como tu diz, tem já um cronograma. Não é cronograma que a gente pode dizer. É como você falou, logo no início que a gente estava conversando. Assim, eu vi no Jorge, assim, a família dele é uma família católica que eu conheço. Sou muito da família dos tios dele. E a gente vê na pessoa, quando a pessoa quer, mesmo com receio, mas o Divino Espírito Santo tocou sobre nós dois, que o Jorge seria hoje, num momento que seria o momento do Jorge. Claro. E eu disse, Jorge, não se preocupe, você pode contar comigo porque daí vier. Eu digo muito isso comigo. Enquanto eu vou morrer católico, se Deus quiser, enquanto existir o texto dos homens, eu vou estar lá perseverando e ajudando, porque eu faço isso de coração, porque eu sou muito grato a Deus, em primeiro lugar, a Nosso Senhor Jesus Cristo, a Virgem Mãe Santíssima, porque eu sei que ela já me deu muitos livramentos. Eu sei, se não fosse Deus em minha vida, hoje eu não estaria aqui. Como eu já lhe disse, eu já passei por muitas atribulações, por muitas provações e continuo passando no meu dia a dia, no meu dia diário. Mas eu coloco tudo na mão de Deus. Aprendi isso. Confie em Deus, tudo é no tempo de Deus. Às vezes eu fico até assim um pouco, eu digo, enciumado quando eu vejo casais junto com os filhos na igreja. Eu fico enciumado porque eu não consigo isso ainda na minha família. Eu mesmo sendo uma pessoa que estou sempre na igreja, conheço um pouco da palavra, tá entendendo? E eu procuro mostrar, porque a gente tem que começar a formação de dentro de casa. Isso. O exemplo tem que ser você. Mas eu ainda não consegui. Enquanto eu vi no George, a família dele, a esposa, a filha, o irmão, que é o George, que faz parte, as tias, então, são pessoas que estão sempre na igreja. Mesmo ele tendo as atribulações, Deus dá o discernimento, Claro. dá a sabedoria, mostra os caminhos. E tudo isso aí, para mim, assim, é muito salutar de Deus ter tocado a mim, o meu coração, e ter convidado ele ter aceito. Mesmo no começo ele relutou e ele aceitou. E, independente de mim, de outros que já foram coordenador, hoje eu me sinto feliz de tê-lo como nosso coordenador.
Interessante. Ele tem o meu respeito, como todos que participam. E eu digo muito a ele lá, todos têm capacidade. Verdade. Todos. É só querer, é só buscar e pedir que Deus os ilumine. Porque se você buscar Deus, Ele te dá discernimento, Ele te dá sabedoria. Eu já recebi vários convites para ser coordenador do apostolado. Do apostolado. A dona Dilene me convidou. É uma pessoa que eu quero muito, muito bem a ela. E também ser o coordenador da Mãe Rainha, que hoje é a Ilana. Mas eu disse assim, Senhor, e agora? Porque já tinha as pessoas comentando. E nesse dia, Wagner, eu fui até covarde. Eu digo assim que Maria Santíssima, ela sabe de todas as coisas de Deus Pai Todo-Poderoso. Eu não fui para a reunião porque eu sabiam que iam querer que eu fosse o coordenador. Mas como caiu no colo da Ilana, é porque Deus agiu assim. Porque assim, vamos assim, nós que já somos passados na casca do alho, Isso. né, na evangelização, pelo seu testemunho, né, de estar dentro do texto dos homens, fortalecendo o texto dos homens e aí as pessoas veem você a referência. Não, quero para ele para mim. Quero para ele salvar o meu movimento, para poder levar esse carisma que ele tem no texto dos homens para o meu movimento. Só que assim, você fica na sinuca de bico, né? Você fica assim, poxa, eu quero dar oportunidade para alguém. Porque eu sou pequeno diante de tudo, né? Eu não sou conhecedor de tudo. Então, eu chego lá, poxa, já vem agora para ser do apostolado, já quer ser... Não é porque a gente não quer, né, Jorge? Quando a gente estava conversando. A gente precisa dar oportunidade para as pessoas novas, para as pessoas que têm sangue. Tem gente que chega numa reunião, que nós estamos ali, a gente espera a atitude das pessoas. E nosso dever é dar o apoio, dar o suporte, né? Então, assim, as coordenações, elas nascem de pessoas que não sabem praticamente nada. Eu vou e deixa Deus fazer a obra, né? O Divino Espírito Santo vai me guiar. Então, a gente não pode, porque se a gente colocar a nossa imagem ali, vai tirar a do outro, né? Vai tirar, a pessoa ali vai ficar pequena diante de você, porque você, é texto dos homens, já tem uma certa bagagem, mas não é assim. Então, você foi muito sucinto, né? Assim, muito coerente, porque você dá espaço para as pessoas. E ali você sabia que aquela ia ter um momento que não ia ser você. Então, eu não vou aparecer para que o brilho daquela pessoa irradie, né? Então, isso é muito bom. É diferente de alguns que entram por competir. Não existe a igreja, não é para competir. Não é competição, né? E muito bonito você falou aí, o testemunho de que a família, né? A família, um dia eu sonho com a minha família entrar com a minha família dentro da igreja, participar, né? Então não é só você que tem esse desejo no coração. Muitos, né? Muitos também têm, né? Então, assim, eu recebo vários testemunhos de pessoas ligadas, e você conhece muito bem essas pessoas, que também sonham também as suas famílias dentro da igreja. Mas é assim, você sabe, ore, reze por elas, para que o Divino Espírito Santo enche o coração delas. E que aí ela vai chegar para você e dizer assim, Paulete, que hora é a missa hoje? Aí você vai estranhar. Missa? Tu quer ir para a missa? Eu vou, embora. Tá entendendo? Então, é a obra acontecendo. Eu já passei por isso e estou aqui te falando porque consegui a graça, né? Porque às vezes a gente se frustra, às vezes, tem lá gente só querendo aparecer. Eu não vou não, que eu vou pecar mais ainda. Né? Não tem essa história? Tem isso. Então a gente passa, né? É como o Wagner falou, eu tenho um colega que hoje ele brincava muito comigo, a gente tomava sempre, estava junto na brincadeira, no jogo, no racha, num bar, né? E sempre eu convidava, ele ficava me tirando às vezes. Hoje ele não perde uma missa. Oi, ó. Ele disse assim... Ficaram tirando onda, pronto, né? Vai pra missa, assim, não sei o quê. Assim, Paulete, cara, quantas vezes tu me convidou e eu fazia era tirar onda contigo. E hoje foi lá que eu aprendi que sem Deus a minha vida não faz sentido. Olha aí, viu? Nem a vida da minha família. Eu quero dizer, não custa nada assistir, como você diz, eu continuo orando, pedindo a Deus, porque assim, a gente tem que perseverar na fé. E um dia eu sei que Deus vai me dar essa graça e, se Deus quiser, eu vou conseguir. Às vezes eu recebo convite, já foi algum convite para a igreja evangélica. Eu sou igual a você, nada contra a religião nenhuma. Eu também, minha família metade são evangélicos. Pois é, e ele conversando comigo, o pastor, eu conheci ele desde moleque lá da igreja dele, pequeno. E ele conversando, terminou, ele ficou, papai, estou feliz porque você veio na minha igreja. Aí fui um casamento, ele me chamou de novo e conversando.
Aí uma pessoa lá, um amigo meu, me fez um convite. Aí disse, rapaz, eu queria te fazer um convite, eu queria que tu ficasse aqui se congregando na nossa igreja. Eu digo, meu querido, muito obrigado pelo convite. O teu Deus é o meu Deus. Então você se congrega aqui, eu me congrego na minha igreja, porque a igreja não vai salvar nossas almas. Quem vai salvar as nossas atitudes e nossas ações. E assim, é um local onde se sentir bem. O que adianta eu estar contigo e não estou bem? E não está bem. Né? Não estou feliz. E esses testemunhos eu tiro pela minha família, né? Nós somos 7, a metade são evangélicos, 3 são evangélicos, né? E assim, eles já passaram pela igreja católica. A base era a igreja católica. Então eles se identificaram, eles realmente viram Deus dentro da igreja deles, né? Da igreja evangélica. E hoje a gente é uma família muito unida, muito forte, graças a Deus, né? Eu participo também, como eu posso, de alguns momentos com eles. Então, isso nos faz a gente ser forte na fé, respeitando a decisão do outro. Né? E o texto dos homens, ele deve levar, com certeza, essa espiritualidade de respeitar o próximo, dependendo das diferenças, né, Jorge? Sim. Porque ali você está dentro de um grupo, homens, né? Cabeças diferentes, atitudes diferentes. Você ser um mediador, né? Poxa, eu não discordo disso, que não, mas vamos ver o porquê, vamos conversar, né? Então, assim, ainda acontece, né? Ainda esse tipo de ação. Certeza. Né? E eu acabo ligando pro Paulete, né? Paulete, tá acontecendo isso. Aí ele, te acalma que vai dar tudo certo. Entrega na mão de Deus que vai dar tudo certo, né? Como foi as primeiras vezes, né? Quando eu assumi, o Paulete me repassou e eu ficava sempre naquela preocupação. Eu sei. Do que dizer, como dizer. Será que eu vou ser entendido, né? Tomara que eu use sempre palavras, e eu ficava muito preocupado, sempre muito... O Paulete percebia ali, ficava me olhando ali, sempre me dando apoio ali de longe, olhava para mim, né? Me dando aquele apoio. E o meu irmão, mais uma vez, Jorge, um diretor espiritual, né? Um diretor espiritual me disse, meu irmão, te acalma e entrega nas mãos do Espírito Santo. Como na última quarta-feira eu comentei lá, que eu ficava tão preocupado para saber como agradá-los. E depois desse comentário que o meu irmão me disse, eu disse, não, eu tenho que agradar a Deus. Eu tenho que colocar Deus em primeiro lugar. Se eu agradar a Deus, com certeza eu vou estar agradando meus irmãos. E assim está sendo a Deus. Se para você ver, se na maioria da mentalidade das pessoas, elas vão para o movimento do texto mariano ou vão para a missa, pensando, eu vou ali para Cristo. A igreja tinha mais fiéis. Com certeza. Porque ainda hoje nós somos ainda ver a diferença no outro. Eu não vou para aquele ambiente porque fulano está ali, eu não vou. Né? Fulaninho está daquele jeito, não sei porquê. Né? Então, poxa, essa né, eu acho que a palavra é muito forte, idiotice, né? Que a gente pensa das pessoas é muito fraca, né? Para a gente que somos de igreja, tá entendendo? Então, graças a Deus, isso está tirando de muitas pessoas. E muitas pessoas estão se convertendo. E como você falou, né? Você tendo uma família sólida, você vê o suporte no Paulete, vê o suporte no Jorge, né? E também naqueles que estão ali contigo, e você participando de outros movimentos como o ECC, então você vai, poxa, cara, eu achava que era muito pesado, mas agora Deus está conduzindo, então está me ajudando a levar o fardo, né, Paulete? E você também já passou por isso, né, Paulete? Com certeza. Né? Pronto. Fagner, eu vou contar aqui 2 fatos, eu não vou citar nomes, mas... Tudo bem, fica à vontade. Se nós não tivéssemos perseverado na fé, na busca, não existiria o texto dos homens. Verdade. Porque quando a gente implantou, a gente não teve aquele apoio que a gente esperava. Claro. Do nosso pároco na época. E no decorrer de um certo período, você sabe como eu sempre estive na igreja, sempre fiz comentário, faço leitura e tal. E teve um certo dia que eu tirando as vestes, né? As vestes lá, e o padre disse, do momento, disse assim, Paulete, cadê os homens do texto? Eu digo, padre, cadê o senhor como nosso líder espiritual para nos fazer uma visita? Eu acho que o senhor chegou de uma maneira equivocada. Como o senhor é o nosso orientador, o nosso representante em Cristo, o senhor era só para nos fazer uma visita. Uma simples visita. Uma simples visita. Se o senhor está nervoso, não é problema meu, nem culpa minha. Então, o senhor me desculpe, bom domingo.
Foi embora. Aí ele passou algum dia assim, meio assim, depois ele me pediu Refletiu, desculpa. né, que- Ele refletiu, realmente ele disse, Tem razão. Paulete, você tinha razão. Você tinha razão. Eu vou fazer uma visita. Mas também a gente nunca teve a oportunidade de visita dele. Então, quer dizer, a gente nunca teve, assim, aquele apoio que a gente esperava. Claro. Como em outras paróquias que eu cheguei a presenciar, cheguei a ver. Teve um período que nós tínhamos quase 300 homens participando do texto. Muita gente. Quase Jesus. 300 homens. Eita. Sabe? E eu vi assim, eu achava que a gente ficava desamparado. Aquele filho órfão. Eu tô entendendo. Você está entendendo, né? Estou. E tem uma pessoa aqui que eu quero falar, eu acho que não estou falando nada demais. Foi a primeira pessoa que chegou assim junto da gente, foi o Padre Marcos. Aquilo foi uma alegria tão grande para os homens que, após a visita do Padre Marcos, o texto deu uma alavancada. Eu também agradeço muito o Padre Alderi, que assim, com pouco tempo que ele chegou, ele nos fez uma visita. Chegou lá no período do aniversário, participou. Então, quer dizer, tudo isso fortalece a presença do nosso líder espiritual na igreja. Fazer a visita, eu sei que é muito compromisso. És um mistério, então, dá a benção, faz ali o sinal da cruz. Meus irmãos, fiquem com Deus, rezem o texto. Quer dizer, que você se sente fortalecido. Claro. E Motivado, hoje, né? Motivado. Então, assim, hoje, eu agradeço muito a Deus pela perseverança. Eu já fui coordenador 3 vezes. Porque os outros meninos ficam assim, não, vai tu mesmo. Não, vai tu mesmo. E graças a Deus eu nunca tive medo, assim, de enfrentar nada. Porque sempre eu botei um objetivo na minha vida, já estou com 62 anos, assim. Você não pode ter medo do mundo. E você não pode ter medo dos desafios. Por mais difíceis que sejam. Você peça a Deus sabedoria, discernimento e bota o barco para frente. Porque Deus vai te orientar. E vai colocar as pessoas certas no teu caminho, para poder você dividir o fardo. Com certeza. Né? É muito bom você ter falado sobre a questão desde 2014, quando eu entrei também, este período, né, é o período hoje do nosso pároco, o Padre Alderi, é quando a gente vê o chamado, o convite. Hoje o texto dos homens, ele é comentado dentro da igreja. Antes era muito pouco ou talvez nem falado, né? Hoje a gente sente um apoio, né? E isso fortalece muito a gente também. E no mais também colabora com a evangelização, né? Porque você falou em off que o texto dos homens não é só rezar, né, Jorge? Você vai também à missão, né? Tem várias missões, né? Tem as famílias que são convidadas, nós somos convidados a visitar. Também a gente também recebeu um convite, foi até um pouco triste, que foi bem no início assim, que eu recebi a coordenação do Paulete, eu recebi um convite para ir, um senhor que estava enfermo, já em terminal, aqui no Hospital de Aquiraz, ele pediu para o texto dos homens rezar com ele. Só. E a gente se organizou, eu, Paulete, o Alfredo, os meninos, vamos. Antes da gente chegar lá, ele faleceu. Então, nós colocamos sempre essa intenção do nome dele, para que ele tenha feito uma boa passagem, um bom descanso, mas que o texto dos homens não se limita só às quartas-feiras, não se limita só a rezarmos o texto dos homens nas quartas-feiras, mas nós temos vários outros. Nós temos os movimentos da Mãe Rainha, que a gente acompanha, a gente é convidado a participar. Que até teve o último, né, na Catedral. Na Catedral, nós fizemos presente lá, assim, que foi o jubileu de 75 anos, né? Nós estivemos lá. Os outros textos marianos também rezados em outras paróquias nos convidam, como nós fizemos parte da Quinta Romaria no Capim de Roça também, fizemos lá. O Paulete foi nos representando no aniversário de lá também, do Texto dos Homens. Então, é um movimento que não para. Verdade. Nós estamos trabalhando na evangelização dentro da nossa paróquia, mas nós também acompanhamos os movimentos que são feitos nas regionais também. Só para salientar também, Wagner, eu não sei se tu estava nesse dia, a gente participou, foi o 4º encontro do texto mariano na regional. Eu fiquei sabendo, mas eu não fui. Você não foi. Assim, não é por questão de orgulho, não, porque a gente queria que todos fossem daquele jeito. Até hoje, segundo a coordenação geral, disse que foi o maior evento dentre os que já houve. Já houve em 6. E o nosso foi o 4 aqui, ele disse que foi o de maior participação de pessoas. Ele disse assim, graças a Deus. Que foi promovido aqui no salão, né? Foi no salão. Mas assim, eu digo assim, eu queria que cada ano fosse mais, mas eu vejo assim, por isso que eu oro muito e agradeço muito a Deus pelo nosso texto.
teve uma queda muito grande, principalmente nas paróquias. Algumas paróquias até, assim que eu digo que tem mais visão, né, na nossa região, e que o texto hoje enfraqueceu muito. Eu sou muito grato a Deus por ter dado continuidade, ter passado a bola para o George, e o nosso texto, a cada dia que passa, cresce mais ainda. Graças a Deus. Algumas pessoas já me pararam na rua e disseram até assim, Paulete, lá é o texto dos homens ou é o texto da família? Não, lá é o texto mariano, rezado pelos homens. Mas nós... Não, porque alguma veio com as esposas. Que bom. Porque Jesus Cristo, quando veio ao mundo, ele acolheu a todos. Isso. Né? Até um ponto importante. A gente incentiva. Eu incentivo as mulheres a ir para o texto das mulheres toda segunda-feira. Mas se as mulheres não querem ir, aí eu não sei o porquê. Mas eu não posso impedir de elas irem para o nosso texto. Muito pelo contrário, a gente fica feliz com a presença delas. Porque não é mais um membro. É porque é mais uma companhia, é porque é mais uma pessoa que está buscando a espiritualidade dentro do texto mariano. E tem os casos dos homens que vão, mas só vai, pelo menos as primeiras vezes, se a mulher acompanhar. Então, se eu disser... É um processo também, é né? um processo de evangelização. Ela faz parte do processo de evangelização. Isso, verdade. Porque assim, o homem só sente confiança, não... minha esposa, vamos comigo, né? E tal, porque ele sente a confiança nela e ir junto, né? É diferente de ele ir sozinho, que não vai se sentir... não é confortável, né? Eu já ouvi mulheres dizendo ao seu esposo, né? Olha, você devia ir lá no texto dos homens, tá? O George está lá, vá lá. Aí ele diz, não, se você for comigo, eu vou. Não quer ir só, né? Então, como o Paulo te falou, a gente incentiva que as mulheres vá ao texto das mulheres nas segundas-feiras lá na Capela Sagrado Coração, a gente informa para elas, mas a gente também não pode proibi-las de participar do texto dos homens. É interessante porque eu vi isso de um tempo para cá, né? A frequência da família dentro do texto dos homens. Porque ali não vai só a mulher e o esposo, vai o filho, vai a filha. É um processo de evangelização. Aquela criança, mais cedo, souber a importância de Maria, a importância de Jesus, ele vai fluir normalmente na igreja. Ele não vai ser forçado a ir para as missas, para os movimentos, porque está inserido, né, Paulete? Dentro daquela atmosfera que é a evangelização da nossa igreja. Os frutos, né? Os frutos são colhidos do texto dos homens, não só com os testemunhos de graças alcançadas por cura, né? Como nós temos aí vários irmãos, o Cristiano, né? Que passou por várias provações. Eu já sempre falo para ele que ele é um exemplo vivo da força do texto dos homens, né? O seu Edmundo, que hoje também está lutando aí pela saúde dele, que Deus abençoe. Nós temos feito as orações por eles também. O Alfredo passou por uma situação muito complicada, mas também no texto dos homens. O Mozart tem feito. Jocélio, né? A esposa do Joécio, né? São vários também, são muito fortes na fé, né? Isso. Como também uma graça muito grande, né? Que temos aí um rapaz de Aquiraz que vai ser padre agora, né? Olha aí. Né? O filho da Hélia, né? Que ele veio do texto dos homens. Isso. Eu fui chamado lá por um dos nossos membros, ele disse, Jorge, quando ele for celebrar a primeira missa, que o texto dos homens esteja lá. Porque ele vinha com o pai dele pro texto dos homens. Pois é. Para você ver, né? Que a gente nunca se sabe, né? Indo bom ele. Hoje tem o meu neto lá, ele está em missão, né? Eu tenho o meu neto de 1 ano e 4 meses que acompanha meu filho lá no texto dos homens, como o Paulete citou, que vai minha família, minha esposa, minha filha, que também é um testemunho vivo, né? E hoje a gente faz com que esse caminho seja seguido e trilhado, né? Isso é muito bonito. E você, só para você ter uma ideia, quando você estava falando aí, Paulete, o pessoal acha estranho da mulher ir para o texto dos homens, né? Você só chega e diz assim, texto mariano rezado pelos homens. É os homens que estão evangelizando. Isso. Né? Não é de homem para homem. Também acontece, mas é de homem para o mundo. Eles estão rezando o texto mariano. Então, é como se como se todos os homens que fazem parte do texto dos homens fossem um só, transmitindo a mesma mensagem para o mundo. Então, eles estão evangelizando a mulher, os filhos, aquele que está na resistência de realmente olhar para Cristo.
Então, é a única resposta, né? Porque você falou, nós não podemos fechar as portas. Pelo contrário, acolher. Como não seja só o precursor da alimentação da casa, né? Isso. Que ele seja também o primeiro a dar o passo para a evangelização. Verdade. Né? Seja o exemplo da casa, né? Verdade. E é isso que faz a gente ter esse desejo, né? Você vê, poxa, eu sei que eu estou fazendo a coisa certa. Eu estou no caminho certo da evangelização. Por isso que às vezes a gente duvida, né? Será? Eu acho que você até parou para isso, né, Paulinho? Na sua caminhada de Texto dos Homens. Pô, será que eu estou fazendo a forma certa? Será que eu estou, né, fazendo isso? Mas como você falou no início, você teve o seu irmão como referência. O Gleison era um grande referência até hoje, no Texto dos Homens, seu Zequinha, que foram pessoas, né, que sucederam você, né, que implantaram, que estavam dentro dos movimentos marianos. E são homens que a gente deve seguir os passos, né? É as nossas referências. Assim como você tem as suas referências e eu também. Sim. Então, todos nós, a gente busca fazer um bom serviço na igreja em cima dessas referências, que foram referências positivas e que a gente está, né, dando continuidade, não é isso? Sim. Pois é. Então, eu queria agora saber, George, como é que está os eventos do Texto dos Homens? Fale para nós aí quais são os dias, né, os horários, o local onde sempre tem aí o encontro do Texto dos Homens. Eu sei que é na Matriz, né? Então, fale para nós aí como é que está agora o Texto dos Homens, a programação, se vai ter algum evento, né, que vocês foram convidados a poder participar. Fique aí à vontade. Sim. Aproveitar essa oportunidade para convidar todos os irmãos do texto que se sentirem tocados a estarem todas as quartas-feiras na Igreja Matriz, às 19 horas. Né? Estaremos sempre lá nesses dias e horários. A gente também tem o Instagram do Texto dos Homens, né? Que também a gente posta lá os movimentos e as participações também, né? A gente faz sempre os convites pelo WhatsApp, tem um grupo do WhatsApp também que a gente faz os convites para os irmãos, né? Hoje nós estamos também já nos preparando para a aquisição que nós tivemos da capela, da imagem do Texto dos Homens oficial, que na terça-feira, dia 18, nós teremos uma missa, né? Para que faça o envio da imagem, que a gente possa começar a utilizar ela para rezar o Texto dos Homens, onde também será uma imagem que poderá ser adorada pelos irmãos lá. E a gente também tem, dia 30 de novembro, nós teremos a caminhada, tradicional caminhada de Nossa Senhora dos Navegantes, né? Saindo da Igreja Matriz às 5h30 da manhã, encaminhada até a prainha, né, onde haverá a tradicional procissão das jangadas e após a missa lá num barracão lá, como todos os anos tem. Dia 29 de novembro também haverá um evento da Mãe Rainha, lá na casa sede da Mãe Rainha, que também é o encerramento anual, né, das atividades anual que vai ter lá também. Todos os homens também que fazem parte do Texto dos Homens também são convidados para participar também. Interessante. E para aqueles que querem participar do Texto dos Homens, é simples, né? É simples. Às quartas-feiras estamos lá. Qualquer coisa pode me procurar, pode procurar o Paulete, pode procurar um dos nossos irmãos, o Alfredo, o Joel, que nos ajuda muito no Ministério de Música, o Joel, o Wagner e o Denilson, são 3 meninos que assumiram ali o Ministério de Música do Texto dos Homens, engrandecendo e embelezando cada vez mais o amor pela Mãe e Mãe Rainha. Verdade. E agora sim, eu sei que sempre tem um sonho, um desejo, projetos. Quais seriam os projetos futuros para o Texto dos Homens? Hein, Paulete? Aquilo que você sonhava e um dia aconteceu e não aconteceu, qual é o seu desejo? Assim, o meu desejo maior que sempre eu sonhei é, como já te falou aí, sair daquela igreja ali do Texto Mariano, que vai algumas crianças, alguns jovens, que aparecesse mais 2 novo pároco representando o nosso município e a nossa igreja matriz. Frutos, né? Frutos vindo daí. E eu queria só pedir licença ao George para estender o convite a Pascom também. Obrigado. Para a nossa caminhada do dia 30. Com certeza estaremos.
Além de eu saber, assim, eu estou fazendo convite direto, que é só para fortalecer. Na hora. Porque agradecer também a você por esse convite, por esse momento. Sei do seu empenho, da sua dedicação, da sua esposa, na nossa paróquia. Que Deus continue te abençoando. Você e a sua equipe aqui, a essa emissora aqui que faz parte do nosso município e que Deus nos dê discernimento e sabedoria. Muito obrigado, muito obrigado. E a mensagem final, né? Nós já estamos chegando nos momentos finais, né, Gabriel? E qual é a mensagem que vocês deixariam para aqueles que ainda não estão participando, para aqueles que estão querendo desistir, para aqueles que estão indo assim de vez ou outra, para aqueles que estão amargurados, né? E se afastam. O ruim é porque quando a gente está ruim, psicologicamente, a gente se afasta, né, Paulete e Jorge? Em vez de ficar mais próximo. Muitos se afastam, né? Então, é o contrário, né? Faz o contrário. Qual seria essa mensagem aí? Quer mandar mensagem? Pode falar. A mensagem é que sintam-se convidados, assim como vários amigos nossos, irmãos nossos, conseguimos as graças a partir do texto mariano, rezado pelos homens, né? Eles também sintam-se convidados a dividir conosco essas graças, sejam sempre muito bem-vindos. É nessas aflições em que a gente deve sim ir à igreja, buscar a Deus, e o texto mariano seja só essa porta inicial para eles conhecerem a palavra de Deus e verem as graças que são, como é bom estar perto de Deus. Verdade. E agora, para encerrar, se quiser ficar à vontade de fazer uma oração, para a gente finalizar este momento, fiquem à vontade. Faremos, né? Façamos, né? Vamos rezar aqui a oração do texto dos homens. Bora. Né? Vamos. Mãe e rainha e vencedora, três vezes admirável, de Xanxta, Mãe do Salvador e nossa mãe, com o terço na mão, peregrinamos com alegria ao teu santuário. Tu, tudo o que somos e temos, te oferecemos como dons de capital de graça. Inspira nossos gestos, nossas atitudes e palavras, e o jeito certo de servir e amar. Mãe do Rosário, cuida de todas as nossas necessidades. A nós, homens do terço, ajuda-nos a conduzir nossas famílias no amor a Cristo e à Igreja. Acolhe-nos, transforma-nos e envia-nos como teus missionários. Amém. Amém. E rezemos, né? Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Estamos reunidos e continuaremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A você que ficou conosco nesta conversa deliciosa com representantes do Texto dos Homens aqui da Paróquia de São José de Ribamar, nosso muito obrigado a você. Compartilhe esse conteúdo, espalhe o link aí nos seus grupos de WhatsApp. Toda quinta-feira, 20 horas, Paróquia de Aquiraz Oficial no YouTube e na Rádio Sol Leste às 16 horas, tá bom? Então, um forte abraço a todos e tamo junto em Cristo. Até lá! Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative as notificações. YouTube Paróquia de Aquiraz Oficial. Você acompanhou o podcast Tamo Junto em Cristo. Apoio Cultural. JG Contabilidade. Sua empresa em boas mãos. 85 3361 2600 ou 987 76 2600. Widen Polo EAD Parque da Prainha. Inscreva-se já. 85 992 81 6640. Barraca do Louro. Praia do Japão. Prainha. Aquiraz. 85 9 88 96 27 93. E Rádio Sol Leste FM 104,9.